Eu queria primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo ao vivo pelo Instagram e também agradecer aí a todos que estarão depois assistindo a essa live importante, um tema bastante importante, que estarão assistindo depois no YouTube, de forma gravada. Então eu queria, primeiramente, ao passo que eu dou boa noite a vocês e faço esse agradecimento, eu queria dizer que hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre registro de marcas. E para isso, o escritório Zaccarella Advogados convidou eu diria mais do que especialista, ele dedicou a vida toda, a sua carreira toda, sua trajetória profissional toda para o registro de marcas e patentes. E só uma curiosidade, essa live não foi nada programado, mas ela está sendo transmitida hoje, dia 26 de abril, é o Dia da Propriedade Intelectual. Olha só que coincidência, né, bacana para o dia de hoje. E a nossa live, eu queria só apresentar o nosso convidado, antes de chamá-lo aqui para conversar com a gente. É o Dr. Roger de Castro Keneblevski. Opa, esse daqui é trava-língua, é Keneblevski. Aí ele vai me corrigir aqui se eu falei errado. Isso porque ele é meu amigo, entendeu? E eu falo isso para ele, eu nunca consigo dizer esse sobrenome dele. Parece que alguém está reportando aí que está com um problema no áudio. Por favor, respondam aqui se vocês estão ouvindo. Digam sim. Por favor, digam aí se o áudio está funcionando. Se o áudio estiver ok, está muito baixo. Agora melhorou. Obrigado, Dr. Gilberto. Se eu estou enxergando bem, o Dr. Gilberto Santos foi meu aluno. Um abraço aí, saudades, bom te ver aqui. Então vamos lá, Dr. Roger de Castro Keneblevski, acho que é isso, ele vai confirmar pra gente. O Dr. Roger, ele é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil desde 1994, iniciou sua atuação profissional em 92, já como estagiário. Ele atendia na assistência que ele trabalhava, né, na assistência judiciária, atendia a população carente. Ele se tornou especialista em propriedade intelectual pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual, ABAP. Ele tem trabalhos apresentados, diversos trabalhos, né, apresentados, mas eu vou destacar aqui em especial 2: medidas judiciais em defesa da propriedade intelectual, a convite do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do SEBRAE do Mato Grosso, e sobre proteção judicial no novo Código da Propriedade Industrial e a repercussão no direito interno brasileiro. O Dr. Roger foi diretor-editor da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, a ASP, no biênio 95-97. Foi diretor-tesoureiro desta mesma associação no biênio 2001-2003. Diretor-secretário da Associação Paulista de Propriedade Intelectual no biênio 2005-2007 dessa mesma ASP. E membro da Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Intelectual. Tá? Então temos aqui um advogado altamente especializado no tema e que a gente vai trazer aqui para vocês um tema bem importante, uma área aí da advocacia bastante importante. Deixa eu só ver aqui para convidar, se o Dr. Roger, acredito que já esteja aqui na live.
Deixa eu chamá-lo aqui. Dr. Roger. Bem, foi o convite aí, Dr. Roger. Isso, aceito. Bora. Tá aí, Dr. Roger. Boa noite. Boa noite, Dr. Peterson, meu amigo, meu irmão, que a vida me deu, né? Eu estou muito feliz em poder participar contigo dessa live para falar de uma maneira bem simples, clara e objetiva sobre a matéria que é altamente relevante, né, no mundo empresarial. Sim. Porque da mesma forma que os nossos pais têm o cuidado de escolher um nome e registrar este nome para garantir os nossos direitos civis, a mesma coisa ocorre com as empresas. E é um momento de carinho que a gente tem que ter, porque essa marca ela vai determinar o sucesso do nosso empreendimento, como nós vamos nos tornar conhecidos. Então esse é um tema altamente instigante e primário, é a gênese de tudo, né? E muitas vezes Sim. As pessoas confundem que você tem que deixar isso para um segundo plano. Não, é no primeiríssimo plano. É a primeira providência. A gente não espera um filho ter 10 anos para depois cuidar do nome dele. Sim. Dr. Roger, eu só queria pedir para todos que estão entrando aí, já vi que tem vários fãs seus aí, dizendo grande Roger, tal. Eu queria pedir para quem está assistindo que compartilhe, chamem outras pessoas para absorver aí todo esse cabedal de conhecimento do nosso ilustre convidado de hoje, Dr. Roger. E, Dr. Roger, permita-me chamar de Roger, nós somos, né, antes de advogados, nós somos amigos, e eu queria que você começasse então, né, você já fez essa analogia bastante importante com o nome civil. Eu gostaria que você começasse, então, explicando para nós, e aqui eu queria que a gente falasse, apesar de termos muitos advogados aqui na live, muitos não são da área, né? Então, eu mesmo não tenho praticamente nenhum conhecimento, sempre que tenho algum caso, me socorro do meu amigo Roger, mas eu queria que você explicasse numa linguagem bem acessível mesmo, para aquele que não conhece da matéria, qual que é a importância do registro da marca, tá? E no que esse registro pode ajudar o meu negócio, seja ele qual for. Legal, essa matéria é bem instigante, como eu havia comentado. Passando os olhos aqui, eu percebi aqui dois amigos, né? Um dele, o Rubem do iLib, que com relação à marca, ele é um especialista em função da sua própria atividade. Então, quando eu falo para ele Porsche, eu não preciso falar mais nada. Não preciso falar do que se trata, não preciso falar a que produto está atrelado, é uma autoridade em Porsche, sabe muito bem o que significa, né? Então, é um poder de atração absurdo, onde tem impregnado nessa marca um conceito sobre um determinado produto que eu não preciso nem revelar, porque está intimamente ligado a esse produto e a qualidade desse produto. É uma marca atrativa. Eu não estou comprando um carro nesse mundo, eu estou comprando um Porsche. Ponto. Por exemplo, quando você vê algumas outras marcas que se tornaram famosas, né? Por exemplo, a Rolex. A Rolex hoje é uma das marcas que mais tem reputação no mundo com relação ao produto. E é outra que eu não preciso dizer do que se trata, né? Eu comprei o Rolex, eu vou na loja só escolher o modelo. Então a marca veio para mim, não estou comprando um Rolex, um relógio, estou comprando um Rolex. E assim por diante. Só que qual é o grande problema que a gente nota no empreendedor que está iniciando a sua carreira? É ter este cuidado num segundo momento, quando na verdade é num primeiro momento que você tem que ter esse cuidado. Por exemplo, eu vou pegar a questão da Coca-Cola. Coca-Cola ela foi fundada em 1887. Neste ano, primeiro, evidentemente era um produto farmacêutico que acabou virando um refrigerante, uma cola. Xarope, né? Um xarope. No primeiro ano de existência, a Coca-Cola vendeu só 25 galões, que representa, só para vocês terem uma ideia, 9 copos por dia
de refrigerante. Eles amargaram um prejuízo no primeiro ano, mas eles nunca descuidaram da marca. Investiram na marca, a marca tinha... Não importa o prejuízo, não importa qual o momento. A marca estava atrelada à qualidade, a sinônimo de um produto bom, com esmero. E investiram profundamente nela. Então eles tiveram cuidado desde o princípio. Um evento agora muito interessante que ocorreu na Comunidade Comum Europeia é o caso da marca McDonald's, que perdeu a exclusividade plena no mercado comum europeu por conta de um irlandês que tem o mesmo nome, praticamente o mesmo nome, que é McDonagh, né? E ele ficou muito limitado em função de batalhas judiciais somente à Irlanda e não podia expandir seus negócios para a Europa. Mas a Corte Europeia resolveu garantir um registro que ele já havia conquistado em 78, mantido e lutado por ele. Então você vê, a relevância, ela tem 2 pontos muito objetivos. O de propriedade, de garantir direito exclusivo, mas também aquele passivo de defesa, não me moleste, que eu tenho meu certificado de registro de marca, adquiri. Então você tem também este outro prisma, né? E eu noto o sucesso de empresas. Eu vi, por exemplo, aqui quem está nos assistindo, por exemplo, a Karina, o Ricardo da Nação Verde. Eu vejo que são empreendedores que cuidam com um zelo, com um esmero da marca, absurdo, porque vender produtos naturais, produtos tal e qual eles vendem, uma infinidade de outras marcas vendem, mas eles criaram um conceito atrelado à marca. Então é mais um exemplo de quem cuida desse ativo importantíssimo, né, que na minha opinião, ele é a gênese de tudo, é aí que nasce. Se você trata a sua marca, como você se apresenta, né, como eu me identifico perante o mercado, é o primeiro passo para o sucesso e para uma garantia. Porque imagina, você investe, você aplica recursos, investe em marketing, investe em logotipia, investe em mídia, e passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, de repente você se vê obrigado a alterar esse nome. Foram 5 anos pura e simplesmente jogados na lata do lixo. Fora o impacto, né? Fora o impacto emocional, que é muito grande, muito desgastante. Então começa daí só para a gente pincelar a importância de você ter o registro da marca. Não só a marca de fato que você criou, desenvolveu, mas uma garantia legal, um justo título, assim como você tem do seu automóvel, como você tem do seu imóvel e assim por diante. Ô Roger, e explica uma questão. O que pode efetivamente ser registrado como marca, né? O que vocês entendem sobre marca? É só um nome? É um símbolo? É um distintivo? É o desenho da minha marca? O que pode ser registrado? Qualquer sinal que seja perceptível. Então ele pode ser nominativo, ele pode ser meramente figurativo, né? Um desenho, uma figura, ou pode ser a junção desses dois, que é a marca mista, e até mesmo tridimensional, desde que não inseridas nas proibições, que são aquelas restrições, desde que não conflita com marca anteriormente concedida, desde que ela não atente contra a moral, os bons costumes, que não sejam marcas vulgares ou correlatas ao próprio produto ou serviço que se visa identificar, né? Pseudônimo, nome civil, desde que você tenha autorização do seu titular, e assim por diante. Isso pode ser até um tema para uma segunda, mas não está nas proibições legais. Qualquer sinal perceptível pode ser objeto de registro de marca. Tá, então usando o exemplo que você mesmo trouxe no início, da Rolex, o que é passível de ser registrado, então, é o nome e também o desenho ali, aquela coroa, que também, se você for apresentado aquela coroazinha da Rolex sem o nome Rolex, mesmo assim você identifica, né? Sem dúvidas, então, sem dúvidas. Quem não conhece a letra? Sim. A Rolex, a coroa, quem não sabe das 3 listras da Adidas, né? Ou do símbolo da Nike, você não precisa ter nada atrelado àquele símbolo que você já se reportar aos nomes das marcas. Esse é um poder de atração absurdo também, a logotipia. Como você identifica qual o seu símbolo, o seu signo da marca. É muito instigante também o poder de atração que tem essa forma de apresentação das marcas.
E, aliás, eu estou muito honrado. Eu estou vendo aqui a Ruth Tinoco. A família Tinoco são meus incentivadores, meus principais mestres. Aprendi tudo que sei com o meu querido amigo José Carlos Tinoco Soares, pelos seus pareceres, Sim. pelos apoios em litígios judiciais, acadêmicos. Fantástico. E quem não estudou, né? E quem não estudou, pelo menos na nossa época, né, com os livros do professor Tinoco, né? Que a maior coletânea que você tem hoje é dele. Sim. Com publicação tanto aqui no Brasil como também em países do exterior. Então eu agradeço aí a participação também. Tá? Muito bom. Eu vou pedir para aqueles que tiverem perguntas, tá? Podem deixar para o final ou vai perguntando aqui. No final a gente vai tentar reservar um tempo aqui para o Dr. Roger respondê-las. Se eventualmente não der tempo, a gente se compromete, né? Eu estou me comprometendo aqui em seu nome, Roger, claro, em a gente mandar a resposta. Se você tiver, por exemplo, assistindo depois, né, através da gravação que ficará no YouTube, também pode mandar sua pergunta no chat do Zaccarella Advogados, que a gente vai encaminhar para o Dr. Roger responder, tenho certeza que com o maior prazer. Doutor, você mencionou, né, que alguns itens, algumas marcas não seriam passíveis de registro, né? Você poderia dar exemplos? Você falou ali algo que tenha um cunho pejorativo, né? Aí você falou algo ligado a nome. Você poderia exemplificar para quem está nos assistindo? Vamos lá. Apesar do tema ser bastante instigante e polêmico, né, porque eu posso dar algumas características e transformá-lo em registrável. Mas, por exemplo, sapato, pura e simplesmente para identificar calçados, não dá, porque ele é vulgar, é um nome necessário para identificar o produto. Então, ele está estritamente ligado ao produto. Inclusive, esta é uma das formas de você perder a distintividade, quando aquela marca vira sinônimo de produto. Gillette, Bombril. Então, são empresas que tiveram que, em determinado momento da sua existência, investir massivamente nas suas marcas para que elas não caíssem em domínio público e nem virassem referência de sinônimo de produto. Né? Então, palha de aço é palha de aço, Bombril é Bombril, né? A lâmina de barbear é a lâmina de barbear e Gillette é a marca. Né? Então, foram marcas que foram tão bem trabalhadas que quase viraram sinônimo do próprio produto. Mas, por exemplo, telefone, Cotonete, tem uma série deles. Né? Então, maisena, né? Então você tem aí uma série de produtos. Me compra uma maisena e compra uma Gillette. Então você está falando já da marca quase que atrelada ao produto. Mas eles simplesmente foram lá e conseguiram fazer a reversão desse quadro. Por exemplo, números isoladamente, letras isoladamente. Aí você tem que agregar uma arte, trazer uma logotipia, transformar o que seria em princípio irregistrável em algo diferente, em algo que possa ser individualizado, né? Como um número 1 estilizado, um número 2 estilizado, assim sucessivamente. Então, esses são sinais que estão dentro das normas proibitivas, que é elencado pela nossa lei de propriedade industrial. Entendi. Roger, e aqui uma curiosidade, tá? Até eu vou usar como exemplo, tenho certeza que ela não se incomodará, eu vou usar uma cliente nossa como exemplo, tá? Ela é uma rede de clínicas veterinárias e uma das clínicas dela se chama Hospital Popular Veterinário Itaquera. Ou seja, todos esses nomes que eu falei separadamente, eles são nomes, não sei como vocês chamam tecnicamente, mas são nomes populares, são nomes que estão ali no dicionário, né? Hospital Veterinário Popular Itaquera, por conta do bairro. Este nome, ele é registrável? Ele é muito fraco. Marca? Ele é muito fraco.
porque eu estou descrevendo a minha atividade. Ele caiu bem como um nome empresarial, né? Hospital Popular Veterinário de Itaquera. Nome empresarial, ok, tudo bem, nome comercial, tá lá. O objetivo é tão somente identificar a personalidade jurídica dele. Porém, é uma marca extremamente fraca, frágil, débil. Ainda que você traga outros elementos para transformá-la num sinal registrável, você não vai ter aquela exclusividade real, porque você vai ser obrigado a conviver com semelhanças. Né? Basta eu ter um cunho distintivo que não se confunda com a sua, porque quando eu faço uma marca evocativa dessas, eu vou ter como contraprestação, porque se torna atraente ao consumidor, a minha contraprestação, a minha falta de relativa exclusividade. Então, a gente tem que sopesar quando a gente escolhe uma marca. Tudo bem, eu vou transformar uma marca evocativa em registro. Perfeito. Mas ao bônus que ela te traz, você deve suportar o ônus também, que é a falta relativa da exclusividade. Se a gente pegar, por exemplo, o Tratado da Propriedade Industrial do professor José Carlos Tinoco, lá você tem N exemplos desses. N exemplos. De marcas constituídas com 3 letras, 2 letras, farmacêuticas, que é o teu ramo. Ali você tem um rol que você vê de marcas que tem que conviver e com estrita semelhança entre uma e outra. Sim, e isso torna uma vulnerabilidade muito grande, né? Exato. Quanto mais original, mais proteção você tem, mais exclusividade você tem. Ok. Uma pergunta aqui da Juliana Olivia Martins. Como sugestão, o Dr. Roger poderia comentar também sobre os domínios e a importância do seu registro? Vamos lá. Esses são conflitos homéricos, porque, por exemplo, nós temos os domínios e os seus registros. É muito simples. Eu vou lá, não tem absolutamente nenhuma colidência exata, eu vou conseguir. Eu boto mais um N, eu boto um S, crio mais alguma coisa. E não é mistério do registro BR fazer análises de colidência, a não ser com aquelas de alto renome, que elas já têm lá uma lista e vão bloqueando e assim sucessivamente. Mas estamos falando da regra. Né? Então ali não se analisa a questão de... O registro BR não analisa a questão de mercado, de segmento, se tem ou não tem registro. Isso acaba virando ou para conflitos que você pode compor em câmaras arbitrais ou no próprio judiciário. Hoje você tem algumas câmaras arbitrais que solucionam esses tipos de conflitos. O fato de eu ter um nome de domínio necessariamente não me garante absolutamente nada, porque o direito de propriedade industrial nasce com um registro efetivamente concedido pelo Estado, no caso o INPI. Nome de domínio pode ser um indício de que você tem um uso anterior num eventual conflito, para ver quem chegou primeiro, quem não chegou primeiro, porque antigamente a esta lei bastava você ter o registro, o primeiro que obtinha o registro era o dono, ponto final, acabou a história. Depois, com a evolução legislativa, a gente considera também o uso anterior ilícito. O simples fato de você ter um nome de domínio não representa que você usa. Só fui lá, fiz o meu nome de domínio e fiz uma reserva ali na internet. Não. Isso não quer dizer nada. Agora, se você de fato tem o seu nome de domínio, está utilizando aquilo, pode ser uma fonte de prova que você já usava anteriormente de 6 meses daquele que foi pedir o registro. E também tem que ser considerado, porque eu posso ter uma coincidência absurda. Eu tenho uma marca, por exemplo, para sapato, roger.com.br para sapato. E o sujeito tem lá Roger para identificar serviço de telefonia. Azar, no .com cheguei primeiro com o meu ramo de atividade que não ofende a sua marca. Então você tem hoje que fazer uma interface com as juntas comerciais, pelo menos a do seu estado, o INPI, e ainda ver de fato se eu posso usar na rede mundial de computadores como nome de domínio, porque é uma poderosa ferramenta. Aí você já pesquisa as redes sociais. Então, na verdade, a pesquisa da liberalidade daquele nome se tornou muito ampla. É algo que realmente requer muito cuidado e muita atenção quando você adota uma marca nova. Primeiro, para ver se você vai obter, e segundo, para ver se você não vai ter problema. Imagina, eu lancei um produto hoje, no dia seguinte estou sofrendo uma busca e apreensão no meu escritório ou na minha empresa. Então a gente tem que ter esses cuidados, porque além de eu não ter a propriedade, eu posso ter um prejuízo efetivo.
Sim. E em propriedade industrial, o dano é presumido, viu, professor? É presumido. Basta eu mostrar o ilícito que eu me habilito na figura da reparação. Usou minha marca, pronto. O aspecto moral, por conta da diluição, e o lucro cessante, por aquilo que você lucrou indevidamente com o meu sinal distintivo, apurado por arbitramento. Então, evoluiu muito o entendimento jurisprudencial na questão da reparação de danos de propriedade industrial e intelectual. Ótimo. Então, Roger, eu indo até a junta comercial e fazendo ali, né, o registro do meu contrato social, isso não me dá nenhuma garantia com relação ao nome. Relativo, porque você vai ter com relação àquele nome, a junta comercial também não é o mistério dela analisar conflitos. Sim. Muito embora exista essa previsão, mas a gente sabe, se você for lá com uma marca semelhante, a junta não está nem aí. Vai averbar o contrato. Ela não vai garantir nenhuma exclusividade. Não, ainda que o meu nome seja bem escolhido, não tenha conflito com ninguém, vou lá na junta, a proteção que eu tenho, além de ser relativa, ela é cingida à unidade da federação que eu arquivei os meus atos constitutivos. Ponto. Não mais. Não extrapola para o Rio de Janeiro. Se é São Paulo, não extrapola para o Rio, não extrapola para o Paraná. Não tenho instrumento jurídico para defender esse nome empresarial em outras unidades do território. Então, para que eu tenha uma proteção ampla, para que eu tenha a propriedade desse ativo significativo, eu preciso submetê-la a um processo administrativo junto ao INPI, para que aí sim, depois da outorga, eu tenha esse direito reconhecido em todo o território nacional. É o único instrumento, não existe outro. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: o mercado de infoprodutos ou marketing digital também estão sujeitos a essas mesmas regras? A regra é a mesma para todos. Você tem, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer um registro de uma marca, a primeira coisa que eu preciso fazer é analisar, primeiro, teu objeto social, ver aonde você pode atuar. Então, ali eu vou ver a sua legitimidade e vou ver em quais classes de produtos ou serviços você pode requerer essa marca, porque eu tenho que ter atividade lícita para receber essas marcas, até mesmo por conta do princípio da especialidade. Só posso ter marca naquela atividade que eu efetivamente exerça. Quando eu trato de infoproduto ou marketing digital, é uma questão de adequar a classe, né, de serviço ou de produto e fazer o requerimento, e para a marca o processo é exatamente o mesmo, não importa. O que importa aí é a classificação, que é diferente de uma geladeira, de um serviço de telefonia e por aí vai. Hoje a gente tem os marketplaces, então a gente tem uma série de serviços que são compreendidos pela classe adotada pelo Brasil, que é uma classe internacional. Entendi. Então, ótimo. Roger, eu queria agora, lógico, tem esse assunto, como você falou, daria aqui para a gente conversar por horas, né? Mas eu queria entrar agora numa seara um pouco mais prática, do dia a dia, para quem está nos assistindo ou quem irá nos assistir, né, um empresário que irá assistir essa live. Eu queria entrar assim numa parte mais prática, ok? Por exemplo, a pessoa vai e faz o registro da marca. Como que funciona isso? Ele precisa estar renovando esse registro de quanto em quanto tempo? Ou ele fez esse registro uma única vez, ele está com a garantia ali da exclusividade? Eu queria esse aspecto um pouco mais prático. O que você pode falar sobre isso e até mesmo orientar os nossos ouvintes aí? Vamos lá. Quando você trata de uma marca, você tem que tratar ela da mesma forma que você trata uma propriedade qualquer. Você faz manutenção no seu imóvel, você faz manutenção no seu carro, assim sucessivamente. A marca, inclusive, você pega essa marca, entrega para uma agência, essa agência trata essa marca para que ela se torne palatável, aceitável ao mercado e atrativa. Do ponto de vista legal, a mesma coisa.
você primeiro faz uma pesquisa, vê se ela está ok, você inicia um processo, passa por um crivo administrativo, vem a outorga. Ela vale por 10 anos. E esta marca, ela precisa de manutenção, porque você precisa analisar se não estão pedindo marcas semelhantes que venham conflitar, se não tem um eventual pedido de caducidade, onde você vai ter que provar que utilizou nos últimos 5 anos da forma que foi concedida, e por aí vai. Por exemplo, manutenção, que eu digo, por exemplo, é muito comum, hoje as coisas são muito dinâmicas, eu pedi a marca, foi concedida hoje, daqui 2 anos o meu marketing reestruturou, eu preciso fazer um novo, muito embora eu tenha sobre o elemento nominativo já o registro, mas foi atualizado o logotipo, dinamizaram ele, atualizaram, é um novo registro de marca. Ou seja, você tem que estar sempre zelando pelo seu direito, pela sua propriedade. Não é simplesmente largá-la. E ela tem períodos de prorrogação que se abre no último ano de vigência, ou seja, no 9º ano você tem 12 meses pela frente para prorrogá-la por mais 10 anos, ainda perdeu o prazo, tem mais 6, que é o período da graça, você vai lá, prorroga, não prorrogou, acabou, você vai ter que começar o seu processo, meter ela do zero. Então é importante, sim, manter sempre essa marca sob vigilância de um profissional. Então, era essa pergunta que eu ia fazer. Então, o ideal para o empresário é que ele mantenha um elo ali com um escritório especializado para que o escritório faça esse acompanhamento para ele, né? O lembre das datas de renovação, fique à disposição ali caso ele faça alguma alteração no nome ou na logotipia, aí é o escritório que acompanha essa empresa que vai tomar essas providências, é isso? Com certeza, da mesma forma que o CEO de uma empresa não vai descer para trocar ele mesmo o óleo do carro, ele também não tem que dedicar horas de trabalho para zelar pela propriedade industrial dele. Ele tem que ter um profissional, assim como ele tem um mecânico para a frota dos automóveis da empresa, tem que ter um corpo jurídico que cuida das suas marcas, patentes, assim como tem seus advogados trabalhistas, empresariais e por aí vai. Porque é uma propriedade de muito relevo para a empresa. Imagina eu perder uma marca Rolex. Um registro. Até mesmo é um caso de displicência no cuidado de uma propriedade tão significativa. É a mesma coisa, meu motor fundiu. Por quê? Porque não fez manutenção. Perdi a marca por quê? Porque não zelou. As empresas zelam sim. E se você pegar no todo, viu, Peterson, o custo não é alto, perto com outros cuidados que a empresa tem que ter. Investimento em mídia, marketing, por aí vai. Ótimo. Inclusive, assim, a próxima pergunta que eu ia te fazer para a gente dar um panorama, né, para os empresários que têm uma marca, né, porque é nessas horas que quem assiste acaba, né, ficando desesperado e fala assim, nossa, eu tenho uma empresa, tenho tal marca e não fiz o registro, né? E para a gente só orientar, lógico, existem várias nuances, mas este processo de registro, ele é muito custoso, ele é caro, tem muitas taxas. Como que funciona essa dinâmica pelo aspecto econômico, para se manter a marca? Pelo aspecto econômico, quando você vê o conjunto de atos preparatórios para montar uma empresa, é o que menos impacta no custo. Você vai ter um custo muito maior com pessoal, com locação, com manutenção de advogados empresariais, com a manutenção de um escritório contábil, do que para efetivamente buscar o direito sobre esse sinal distintivo. Eu vou te contar um caso concreto, sem citar nomes. Eu recebi um cliente no escritório, né, que ele tinha sido acionado judicialmente para alterar o nome empresarial, né, e se abster de utilizar como marca. Ele tinha 6 meses de existência e nesses 6 meses ele já foi alvo de uma ação. Ele sequer foi notificado. Acabou, ele não foi constituído pelo escritório, ele chegou já com uma liminar concedida, uma antecipação de tela de urgência, para ele se abster, e durante a consulta ele me perguntou se existia alguma possibilidade de pelo menos procrastinar o processo por um tempo. Falei que não, em função da liminar, diante de todo o quadro não daria para caçá-la, que eu sugeriria a imediata tratativa para uma composição.
né? Sim, Mas ok. como, doutor, eu gastei, aí ele começou a contar todos os gastos para implementar na empresa. Gastei X, que era um prédio, gastei Y para trazer uma identidade visual ao prédio, gastei mais não sei quanto para toda a minha papelaria, gastei não sei mais quanto no meu site, nas minhas redes sociais, e já investi nesses 6 meses algo em torno de 600 a 700 mil reais no conjunto todo em 6 meses. E aí eu acho que eu perdi o cliente aí. Pois é, você lá atrás, com um custo de R$ 250 para fazer um parecer de registrabilidade, poderia ter economizado tudo isso ou ter adotado um sinal correto. Então, o custo para você fazer análise preliminar é muito pequeno. É Muito muito baixo. pequeno. Muito baixo, né? E é um custo que normalmente, quando os clientes acabam fechando, normalmente não é praxe das empresas ou dos escritórios especializados de nem cobrar dos registros. É um custo absurdamente baixo, que não impacta sobre forma alguma. O prejuízo é muito maior, mas é Sim. muito Ou maior. seja, a gente pode concluir, então, Roger, que, na verdade, é mais por falta de conhecimento do que Sim, por questão financeira, né? sim, Até com porque certeza. o prejuízo, conforme você está demonstrando para a gente, é muito grande, né? Muito. Você Tá. manter a frota, ainda que você tenha um carro, né, dentro da sua empresa, manter ainda um veículo, PVA, seguro, risco, etc., é muito maior do que você manter uma marca, mas infinitamente. Só que a sua marca, conforme o status que ela adquire, você pode comprar uma concessionária inteira com o valor dela. Sim, E o entendi. carro só desvaloriza. Sim. E, Roger, a questão, lógico, não é o tema aqui, né? A gente está falando de marcas, mas essa lógica é a mesma para desenho, para direitos autorais, desenho industrial. A lógica vale para o desenho industrial e para a patente. Patente com agravante. Se eu torno porque eu preciso, com relação à patente, que é a proteção sobre o produto, ou seja, sobre a tecnologia que eu desenvolvi. Então, por exemplo, eu fiz o primeiro relógio de pulso, né? Fui lá, fiz junto com o Cartier e o Santos Dumont, criei um relógio de pulso. Ali me deu uma patente. Então, é sobre o produto, eu tenho exclusividade sobre aquele produto. E eu preciso que isto seja novo e original. E eu, como inventor, posso quebrar a novidade. Lancei no mercado, tal, etc. Não tomei cuidado, não patentei. Eu mesmo anulei eventual pedido de patente meu. É muito pior que a marca. E outra, é limitado ao território. Eu preciso, se eu quero uma exclusividade global, eu preciso estender para outros territórios. País a país ou usando tratados internacionais de bloco, né? Então eu preciso tomar um cuidado à parte. E direito autoral não. Direito autoral não segue essa lógica, por quê? Porque o direito autoral ele nasce conforme a criação. Estou criando, ele está nascendo. Então eu sou o titular. Só que eu sou obrigado a quê? A ter uma fonte de prova fidedigna de que eu sou o autor. Que naquele momento eu criei e desenvolvi a personagem Z. Fui eu que criei essa personagem. E a prova? Fidedigna. Não adianta eu fazer qualquer tipo de prova. E a melhor prova fidedigna que pode existir é o próprio registro do direito autoral no órgão competente. Entendi. Então, muito embora a lógica seja diferente, a importância do registro é a mesma. É o mesmo. Entendi. E ela Ótimo. tem uma vantagem do direito autoral, ela extrapola os limites territoriais. E o conceito de novidade da patente também. Não adianta ser novo no Brasil, tem que ser novo no mundo. Porque se eu achar uma anterioridade na China, eu anulo a tua patente aqui. Olha Muitos só. clientes chegam assim, pô, não foi lançado no Brasil, tá lá na China. É nula a tua patente, hein? Quer tentar? É a primeira vez que você for opor a tua patente contra um concorrente, eles vão achar. Vai jogar dinheiro fora. E com relação à marca, Roger, ela tem esse alcance em termos de mundo ou a marca ela só seria válida aqui no Brasil? Não, a marca não tem alcance de mundo. Tem uma exceçãozinha só, que é a marca notoriamente conhecida naquele segmento. Então eu ganhei uma fama XPTO, que eu sou muito conhecido na Espanha em função da minha atividade. Então extrapola o limite territorial naquele segmento, né?
Então é uma exceção à regra, mas a regra é o território. Isso. Mas, por exemplo, patente, eu tenho prazo para pedir no exterior. Eu tenho 12 meses. Se eu não usar o meu prazo unionista de 12 meses, ou se eu não usar um tratado internacional de 12 meses, que é o PCT, naquele país que eu não fiz a requisição da patente, entra em domínio público. Não adianta eu, fora do prazo, for lá e requerer. Marca, eu tenho uma prioridade de 6 meses a partir do depósito no país de origem. Porém, se eu não utilizo a prioridade e vou lá daqui 3 anos, se ela estiver livre e não tiver ninguém utilizando a minha marca, eu posso obtê-la. Mas eu me sujeito a todo o regramento de fazer análise, se aquela marca não está inserida num determinado conjunto de norma proibitiva daquele país e assim sucessivamente. Entendi, ótimo. Bem, Roger, estão me avisando aqui que a live, infelizmente, já está terminando, né? Isso é o bom, né, desse bate-papo, quando a gente olha no relógio e fala assim, nossa, já passou 1 hora. Na minha cabeça, né? São 5 minutos. Para mim, tinha acabado de começar. Né? É aquilo que a gente fala, entrar em estado de flow, né? Você está tão envolvido que você não vê o tempo passar. Mas que esse bate-papo seja somente o primeiro, né? Pelo menos em live a gente costuma ter vários bate-papos, né? Aí no decorrer da nossa atividade profissional, mas que esse, em forma de live, seja o primeiro de muitos. Eu queria pedir para se eventualmente, aqui a gente não consegue ver se teve perguntas, né? Vai passando rápido aqui o chat, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat do Instagram aqui, do Zaccarello Advogados, que a gente vai encaminhar para o Dr. Roger. Ele terá o máximo prazer, tenho certeza, em responder. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais para agradecer de coração. Você sabe, você é um amigo dileto, apesar do pouco tempo, né? A gente não tem aquela amizade de anos, mas já dizia Machado de Assis, né? Já disse, tenho amigos de 10 anos que me são indiferentes e tenho amigos de 10 meses que me são inesquecíveis, né? E você sabe disso, que você já é, apesar do pouco tempo, um amigo do peito mesmo para a vida toda. Você e a Clarice, né, que deve estar assistindo aqui também. Então, eu queria agradecer muito por ter aceitado o nosso convite e eu deixo aqui algumas palavras finais aí para você. Obrigado, viu, Roger? Peterson, eu faço das suas palavras as minhas. Você se tornou um irmão que a vida acabou me presenteando, né? E a simbiose acontece ou não, tem até questões místicas, a gente não sabe se isso começou nesse plano ou não, né? Então a recíproca é verdadeira. A Clarice, claro, que está assistindo, porque ela é minha grande incentivadora. Aliás, se o casal Tinoco estiver por aí, eles sempre nos incentivaram, porque tanto o Ruth como o Zé Carlos sempre fizeram tudo junto, seus eventos. Ruth é a revisora dos livros, está sempre junto com o marido. Eu acho que o casal cresce junto, assim como você e a Rose, né? Eu vejo que vocês são bem integrados nesse crescimento profissional e pessoal de cada um. Então, as nossas esposas, elas são parte fundamental para os nossos sucessos. Eu queria também te agradecer essa oportunidade de poder discorrer sobre um assunto que eu amo, é um assunto de minha paixão, muito embora a gente tenha afeto a outras áreas do direito, procuro não fazê-las e ficar limitado ao que eu realmente gosto, porque aqui eu não canso, né? Porque para mim isso é uma atividade quase que de lazer. E eu fico aqui à disposição para participar de tantos quantos convites me forem feitos. Agradecer a todos que dedicaram o seu tempo, puderam compartilhar conosco esta hora que praticamente voou. Obrigado, Peterson, obrigado a todos que participaram aqui dessa live. Imagina. Então, obrigado, Roger, boa noite a todos, tá? Essa live vai ficar gravada também no YouTube. A gente pede, até pela importância do tema, pelo que nós conversamos aqui, é um tema que ele precisa ser mais difundido. Então eu peço àqueles que gostaram da live, que assistiram, que divulguem aí para os seus colegas, amigos,
tá? E se inscrevam também no Zaccarella Advogados, porque a gente está sempre fazendo essas lives com conteúdos aí bacanas e pessoas incríveis como a de hoje, Dr. Roger. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Roger.